Olá pessoal, boa noite. Conforme foi anunciado aí, nós estamos aqui hoje, agora nesse momento, pelo canal Empreender em Obra, para a gente falar um pouquinho sobre as questões de orçamentação, das questões de gerenciamento de custos e das questões de precificação de serviços na construção. Meu nome é Eric, eu sou engenheiro, fiz carreira executiva aí nas empresas de engenharia, trabalhei com obras de engenharia civil, engenharia de telecomunicações, eletricidade, montagem eletromecânica e montagem industrial. Então a gente navegou aí durante um bom período nesse mercado e a gente conhece bem aí do tema, né, do assunto, das questões da construção e também com relação a toda a bagagem teórica de gestão que a gente construiu ao longo da nossa carreira, principalmente porque toda a minha carreira executiva ela foi traçada em cima exatamente das questões de gestão. Fiz carreira executiva completa, saí aí de engenheiro residente até diretor executivo, diretor-geral de empresas, né? Então, ao longo do tempo, tudo que a gente pegou de base teórica foi exaustivamente testada na prática. Então, nada do que a gente passa para vocês aqui são simplesmente questões teóricas e sem aplicação. Tudo que a gente passa para vocês aqui realmente tem a ver com a questão da teoria aplicada à prática, da inteligência aplicada à prática. Então, começando aí o nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho das questões de orçamentação, porque a orçamentação é um elemento importante do processo da construção, que é um momento que antecede a questão da precificação e no momento que a empresa ou da construtora entra em concorrência ou entra na disputa de preço para poder captar e pegar algum serviço. Logicamente, eu já até falei anteriormente que os negócios de engenharia eles são gerados, na maioria das vezes, em grande parte das vezes, nas questões associadas a relacionamento. Então, se você for trilhar o caminho natural, o caminho tradicional das captações, que seria aquela questão de cada 10 contatos, você consegue agendar uma visita, de cada 10 visitas, você consegue agendar uma proposta, colocar uma proposta, de cada 10 propostas você consegue fechar um negócio. Então fica uma relação de 1000 para 1. Eu vivenciei isso na prática, é um caminho muito doloroso, é um caminho difícil. Então a ideia, a melhor maneira de você captar na engenharia aí, seria exatamente você trilhar o caminho do relacionamento, eleger aí um grupo de players, de grandes players que contratam esse tipo de serviço e começar uma aproximação, um relacionamento, construir um relacionamento de visitas, tal, conversando com a área de supply, de suprimentos, ou com a área de engenharia, se for o caso, ou com a área de operação, se for o caso, e vai estreitando esse relacionamento. E aí, à medida que você vai construindo esse relacionamento, você começa a ser convidado para participar dos orçamentos anteriores ao orçamento do contrato, quer dizer, os orçamentos que vão balizar o investimento da companhia, da empresa, dentro do seu portfólio de projetos, geralmente para o exercício seguinte ou exercícios seguintes, quando está atrelado ao planejamento estratégico da empresa. Então esses orçamentos são olhados e estudados com muita antecedência, às vezes até com 5 anos de antecedência. Então, geralmente, quando uma obra vai para a concorrência, ela vai para a licitação, ela já tem toda uma base estruturante de players que participaram na construção do próprio edital, participar da construção do desenvolvimento da engenharia da obra, com toda a parte de projetos, eventualmente, se não for um turnkey, ele já está toda construída, toda a parte de projetos complementares, projetos executivos. Então, o construtor que entra já na licitação, ele entra com uma desvantagem muito grande, porque ele já entra no momento que a obra praticamente já tem árvore genealógica completa, já tem pai, mãe, filho, irmão, pai, etc. Então, dentro disso, a parte de orçamentação é muito importante. Eu falei aqui na nossa live anterior, na masterclass que a gente fez, que as empresas hoje elas ficam muito presas a questões do CUB, né, do custo unitário básico. É lógico que são uma referência, ela tem que ser levada em conta, mas a gente tem que lembrar que o CUB, assim como as tabelas de composição, elas são feitas em cima de médias estatísticas. Então você tem as médias, que é aquilo que os fornecedores desse tipo de informação fornecem para os empresários e para as construtoras. Você tem os desvios padrão à esquerda,
que são aqueles valores que são mais baixos que o valor da média, e você tem os valores à direita, que são os valores mais altos. Então é importante que o construtor, consciente disso, ele entenda que o CUB e essas médias, essas tabelas de composição, elas são valores médios. Daí a importância de você trabalhar o seu custo, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Então a questão de orçamentação, ela envolve aí todos os custos diretos, todos os custos indiretos, toda a parte de tributos associados ao negócio, todas as questões logísticas e etc. Nós temos que entender que, como são elementos de construção, as empresas de construção elas trabalham no regime de projeto, ou seja, ela vai entrar para fazer um determinado serviço, seja por meio de administração, seja por meio aí de empreitada de mão de obra, empreitada global, turnkey, ou mesmo a parte de EPC, quando são muito grandes, né, que são integradores de projeto. Você tem ali, desenvolve toda aquela parte do estudo da obra, você faz toda a orçamentação de cada etapa da obra, de todas as atividades envolvidas na obra. Geralmente isso forma um Gantt, forma uma árvore de atividades, né? Que você trabalha com isso no sentido de fazer a orçamentação desses pacotes de atividades para você montar o seu orçamento no tempo, e aí você acaba tendo aí a quantidade de materiais, a quantidade de mão de obra aplicada e toda a parte logística, equipamentos, máquinas, etc. Ocorre o seguinte, pessoal, a questão do cronograma, geralmente os contratantes estipulam o prazo da obra por outras necessidades que não sejam o custo ótimo da obra. Porque a maioria dos contratantes eles têm prazo para entrega. Se for uma empresa, por exemplo, como o Burger King, o próprio McDonald's, que eles trabalham aí com um programa de toda hora, todo mês está abrindo loja deles, né? Então eles têm um cronograma arrojado de implementação e o foco deles é o menor prazo possível, porque eles têm a questão de ativar, de comissionar e ativar o projeto o quanto antes para começar a faturar, porque está atrelado a fluxo de caixa que já está previsto no planejamento estratégico da empresa, geralmente no orçamento plurianual. Então esse orçamento de CAPEX ele tem que entrar no sentido de gerar caixa, porque as empresas muitas vezes são até listadas em bolsa, e qualquer atraso da questão da entrada dos investimentos, isso gera uma penalização para o investidor, gera uma perda de caixa, isso acaba prejudicando o preço da ação e o preço da ação começa a cair. Boa noite a todos que estão aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live de hoje aí. Tá? Então hoje a gente está falando aí das questões de orçamentação, das questões de custos e das questões de precificação. Então, dentro dessa ótica de que existe um prazo ótimo para a obra, qual que é esse prazo ótimo? A gente entende que o custo indireto da obra ele cresce à medida que o tempo passa. Então, se você tem um custo indireto, a cada mês, se for uma obra, por exemplo, de regime mensal, a cada mês que passa na obra, esse custo indireto ele vai crescendo ao longo do tempo. O que eu chamo de custo direto? O custo indireto. O custo indireto em reais por metro quadrado da obra. Então, se você demorou um mês, você vai ter um custo. Se demorou 2 meses, vai ter outro custo. Demorou 3 meses, vai ter outro custo. E assim por diante. De outra sorte, o custo unitário direto, quer dizer, o custo direto da obra em reais por metro quadrado, ele tem um comportamento um pouco diferente. Porque se você realizasse, por exemplo, uma obra no tempo zero, qual que seria o custo necessário para fazer essa obra de reais por metro quadrado? É muito simples. Seria, na verdade, infinito, né? Porque se você tem um tempo zero, você está dividindo lá um determinado custo pelo tempo, então você acaba tendo um custo infinito para fazer isso. De outra sorte, se você for fazer essa obra num tempo infinito, então esse custo de reais por metro quadrado ele tende a zero. Então você tem uma curva que ela se comporta mais ou menos assim, que ela desacelera muito rápido no início, próximo de zero, de tempo igual a zero, e à medida que você vai avançando no tempo, ela vai caindo. Então, qual que é o tempo ótimo da obra? Qual que é o tempo que a gente tem que levar na nossa obra? É aonde a curva de custo direto reais por metro quadrado no tempo encontra a curva de custos indiretos por metro quadrado do tempo. Então, nesse momento que entra nessa maneira, aí você calibra o seu orçamento para o custo ótimo da obra, porque você está trabalhando com tempo de cronograma ótimo. Não é o que você acha, não é o que o seu cliente acha, é o que foi matematicamente calculado. E pouquíssimas pessoas, pouquíssimos profissionais se atentam a isso atualmente.
Então, empresas aí que trabalham principalmente com obras verticais, que tem que cumprir todo o ciclo de projeto, todo o ciclo do negócio, para poder fazer as alienações, né, fazer os desligamentos. Então é muito importante que se tenha essa consciência, porque quando você vai trabalhar dessa maneira, aí você trabalha no seu custo ótimo, ou seja, é o menor custo possível, dadas as tabelas de referência de composição que você tem. Então aí você consegue calibrar o prazo do seu projeto num tempo ótimo. Aí você pode analisar se compensa às vezes você antecipar um cronograma, ou se compensa às vezes você postergar um cronograma, se compensa às vezes você receber uma bonificação por antecipação de entrega, ou se você manter o prazo do cliente, ou às vezes até pagar uma multa por atraso. Porque isso tudo tem que ser feito a continha, né? Você tem que fazer essas contas aí para poder calibrar esse prazo de projeto. Que é o primeiro ponto que eu considero importante da questão de orçamentação e planejamento, para que você possa ter um custo otimizado no seu projeto. Um outro elemento que é muito importante, pessoal, tem um pesquisador israelense, eu até falei nele, que chama Eliyahu Goldert, que ele desenvolveu uma teoria muito interessante, que é a teoria das restrições, que é aplicada bastante no sistema Toyota da produção, e agora que eles trouxeram o sistema Toyota da produção para a construção civil, para aplicação no serviço de construção civil, Lean Construction, né? Então ele está sendo bastante utilizado. E o Eliyahu Goldert, além da teoria das restrições, ele criou, porque a teoria das restrições foi criada e desenvolvida para você otimizar a aplicação de recursos em uma determinada operação, seja ela industrial, seja ela de serviço, seja ela de engenharia. Lembrando que a operação de engenharia, a operação de construção, ela é uma linha de produção invertida, porque na linha de produção o produto vai avançando na linha e a mão de obra fica parada trabalhando aquele produto. Na engenharia e nas construções é o contrário. Então a mão de obra se desloca e o produto fica parado, no caso das construções, verticais, etc. Né? Então o Goldert, ele criou um sistema chamado corrente crítica em projetos, que ele pegou a teoria das restrições, modelou essa teoria e fez a sua aplicação na execução de cronogramas de obra, de quaisquer tipos de engenharia, de qualquer tipo de projeto. O que ele fala? Com base em algumas, na primeira lei de Parkinson, que trata do seguinte, que todos nós, estou me incluindo nisso aí, né, a gente deixa para executar uma tarefa na terça parte final do prazo que você tem para executar essa tarefa, que é aí a síndrome do estudante, que é a procrastinação. Todos nós temos esse comportamento destrutivo, ou seja, sempre a gente pega, bota a mão na massa mesmo para resolver o problema e para fazer o que precisa ser feito no último terço do prazo da atividade que precisa ser realizada. Então isso é um elemento muito importante. O segundo elemento que ele detectou são as questões das gorduras que as pessoas colocam por medo de não cumprir prazo, ou por medo do prazo não ser suficiente. Então há uma carga de gordura nesses projetos. E ele fala que muitas vezes a maioria dessas gorduras, quando você faz a média, ela chega a ser até 30% da atividade ou 30% do projeto como um todo. Então esse é outro elemento que a gente precisa analisar. E o terceiro ponto que ele fala é o erro sempre a maior na precificação. Então não é nem a questão da gordura, é um erro real. Então quando ele pega isso, ele fala que o gestor ele tem que pegar o cronograma, depois do cronograma fechado e planejado, e ele pega e reduz em 50% o prazo de cada atividade do projeto, e principalmente aqueles prazos que estão no caminho crítico do projeto, são aquelas atividades que, se você mexe no prazo de uma atividade, você impacta no prazo do projeto como um todo. Então você capa 50% do prazo dessas atividades e você coloca 50% desses prazos ao final do cronograma como um pulmão a ser administrado pelo gestor. Então o Goldert, na teoria dele, no livro dele, A Corrente Crítica, quem tiver curiosidade de ler depois, vale a pena, pessoal, ele fala com todas as letras e até uma tese dele, esse negócio, né, que foi validada na academia, que, através de estudos práticos, de análise de caso, e ele testou N projetos ao redor do mundo, projetos mais tipos dos segmentos de engenharia, então ele fala que qualquer projeto pode ser reduzido em 25% o prazo, só na gestão, tá? Então, se você tem a questão das composições que a gente falou anteriormente, né? Se você tem ali aquele cuidado de levar em consideração as referências, mas você ter aí as suas composições e trabalhar os seus custos, e você tem essa questão do cronograma, e você otimiza o cronograma
fazendo o encontro das curvas, o custo direto por reais por metro quadrado no tempo, com o encontro da curva indireta de reais por metro quadrado no tempo, você tem um cronograma otimizado, aí você consegue realmente ter uma operação muito otimizada do ponto de vista dos custos, né? Um outro elemento que também é importante que a gente analisa nessa questão dos custos são as questões de folgas de materiais e insumos em canteiro. Então, o sistema do Toyota da produção, o próprio Toichi Ono, quando ele escreveu a teoria do sistema Toyota da produção, ele falava lá que quando os lagos secam, as pedras aparecem. O que ele quer dizer com isso? No momento que você enxuga os recursos, as ineficiências aparecem na sua operação. Então, é lógico, quando você tem folga de material, folga de insumo, necessariamente, via de regra, você tem uma ineficiência associada na aplicação desses materiais, desses serviços, tanto na aplicação quanto na aplicação do tempo. Que uma coisa é aplicação, é produção. A outra coisa é a aplicação disso no tempo, que tem a ver com a produtividade. E eu realmente, até hoje, em todos os projetos que eu tive a oportunidade de analisar, que eu tive a oportunidade de dirigir, que eu tive a oportunidade de fiscalizar e que eu tive a oportunidade de trabalhar como mentor ou como consultor nas questões de produção, de cronograma, etc., até de PPCP, né, de planejamento, programação e controle da produção, a gente percebe que nunca encontrei um gestor que conseguisse recuperar um prazo de cronograma através da melhoria da produtividade da sua mão de obra. Sempre é com aumento de custo. Então isso é para a gente parar para pensar, né, pessoal? Ontem eu estava vendo uma reportagem no jornal aí, na internet, que a China construiu lá um centro de mais de 10 mil metros quadrados em 10 dias para receber o pessoal lá do coronavírus, né, que está tendo toda aquela mobilização lá, tal, por conta de amparar essas pessoas, ajudar, etc. Então você veja o que é uma produtividade. É lógico que eles usam metodologia construtiva diferente da nossa, eles têm lá toda uma parte pré-construída, né, que usam muito steel frame, usam muitas questões dos pré-moldados, mas em tese, aço eles não produzem, compra aço nosso, e ainda assim eles conseguem ser competitivos pra caramba. Então, os caras construíram a muralha da China, então a gente tem que respeitar a engenharia deles. Então, na verdade, quando a gente vê essas questões de produtividade, é importante que a gente traga essa cultura para a nossa obra, que seja a menor obra possível, a obra de uma casa, ou a obra de uma sala comercial, ou qualquer tipo de obra, ou de um shopping, ou de uma construção vertical, ou de várias torres de construção vertical, ou de um grande condomínio horizontal, que você tenha várias etapas, aí tem que botar uma sequência de produção aí, e botar Kanban, e botar tudo paletizado para acelerar a produção. O que é importante é que a gente se utilize de uma figura muito valiosa, que é a figura do benchmark. Quando você faz uma reunião com o pessoal da operação, com os operadores, pedreiro, carpinteiro, armador, com os encarregados, tal, você tem lá uma equipe de 10, 20 pessoas, você pergunta por que vocês não estão conseguindo produzir. Aí o pessoal arruma um rosário de desculpas. Se você brincar, enche 2 folhas de caderno, uma atrás da outra, da quantidade de desculpas que tem do porquê que o pessoal não consegue produzir. É a maquita, é a policorte, é o dista maquita, é o ajudante, é não sei o que, é o projeto, e vai arrumar lá um monte de desculpa para justificar por que eles não produzem. Mas tem aquele cara que produz lá 3 vezes a média do grupo, que trabalha do mesmo jeito, que trabalha lá com um ajudante, etc. Tal, e o cara bota para moer e arrebenta, e consegue alcançar a sua meta. E ninguém sabe explicar por que aquele camarada produz. Então isso é uma mudança de paradigma que a gente tem que ter no nosso negócio, na nossa empresa, no sentido de começar a observar essa mão de obra e observar quem produz e quem não produz, para aprender com quem produz e disseminar isso, aprender com ele e disseminar isso na equipe para você poder levar o carregado do seu sistema, para que você possa aumentar a produtividade. Gente, vocês não têm ideia da evolução que você tem se você pegar lá, pega um universo na sua obra lá de 5, 10 pedreiros que estão focados lá para fazer um determinado trabalho e começa a monitorar essa produção desse povo todo dia. Todo dia. Faz lá a programação semanal, janela de uma semana, com os encarregados, tal, com o mestre, coloca lá e começa a monitorar o que cada um produziu todo dia e começa a avaliar por que alguns não produzem e por que alguns estão lá à direita da curva, né, produzem muito mais que os outros. Na hora que você começa a observar o modus operandi, a maneira como essa pessoa trabalha, aí você vai conseguir elevar o gargalo do seu sistema, você vai conseguir nivelar por cima, e aí sim
2 e 2 deixa de ser 4, começa a ser 5, 6, é aonde você vai conseguir melhorar a sua produtividade e reduzir seus custos. Porque a verdade é o que o pessoal me fala quando eu chego aí nas empresas para fazer alguma mentoria, alguma coisa. Eles falam, mas o pessoal não produz e tem sempre uma desculpa na ponta da língua. Né? Mas na hora que você faz um benchmark e você procura identificar aqueles que realmente produzem, por que ele produz, aí você consegue, é como se abrisse uma luz, como se acendesse uma luz na sua frente, e você consegue atuar, e aí você vai conseguir melhorar os seus custos, e quando você vai precificar o seu projeto, em vez de você ter que tirar na margem no enfrentamento à concorrência, aí você consegue realmente diminuir nos custos, porque como o pessoal me fala, a mão de obra é o mesmo custo para todo mundo. Os materiais é o mesmo custo para todo mundo. Então como é que a gente consegue ter diferencial? Simples. Qualidade, o que é qualidade? Você entregar da primeira vez, de maneira correta, aquilo que foi especificado. Porque a quantidade de retrabalho que você tem também e o desperdício de material é uma coisa absurda. Hoje, os últimos estudos aí da engenharia, alguns autores não concordam com isso, mas tem várias pessoas que tratam dessa questão dos programas de qualidade, PBQPH. De cada 5 obras no Brasil, uma obra é perdida por baixa produtividade, por retrabalho e por desperdício e dispersão de recursos, material e insumos. Então acho que isso aí leva a gente a pensar, a tentar buscar esse entendimento para que a gente possa levar isso para a nossa realidade, né? E a gente trabalhar realmente no cerne do programa da produção, da gestão da produção, porque é aonde a gente vai ter as joias. Onde é que você ganha hoje em termos de melhoria de custo? Na produtividade, na logística, que tem a ver com o transporte e os prazos aí de alimentação da linha de suprimento de canteiro, né? E a questão da aplicação dos materiais e insumos para que você não tenha desperdício, para que você não tenha má aplicação e compras erradas. Porque todo canteiro que você chega tem um quartinho lá que o cara da qualidade não pode entrar. Quando você chega, tá, não, isso aqui é um negócio que... Tem umas coisas da empresa aqui. Quando você vai olhar, tubulação foi comprada errada, conexão foi comprada errada, tinta que foi comprada errada, coisa que foi comprada fora da especificação, coisa que foi comprada a mais sem necessidade, você tem um desperdício absurdo dentro dos canteiros, né, gente? Então, e vai por aí afora, né, de pé direitos diferentes na construção vertical, que depois dá um maior trabalho para acertar a questão do elevador, viga que flamba mais de 9 centímetros e que você tem que completar com gesso, e vai por aí afora uma infinidade de problemas aí que a gente detecta e que é complicado. Então, essa questão da produtividade, né, é muito importante. As questões da aplicação da linha de suprimento, da logística em canteiro, as questões da orçamentação e da calibração do tempo do cronograma para que seja um cronograma ótimo para a obra, porque cada obra é igual a impressão digital, né? A gente não tem duas iguais. Cada obra, você pode pegar 2 projetos e fazer o mesmo projeto. As variáveis dessa obra vão ser diferentes, os problemas vão ser diferentes, tudo vai ser diferente. Tem alguns princípios ali, processos que você aplica, mas quando você vai analisar mesmo o detalhe do negócio, cada obra é uma impressão digital. Ela é diferente, cada uma tem a sua característica e o seu comportamento. Então, pessoal, essa é uma questão importante. E aí a gente vai agora para a precificação, porque a maioria das vezes o construtor ele precifica, no momento que ele vai vender o serviço dele, ele usa aquela célebre 25% de BDI, né? E coloca aquilo lá. E eu já vi várias empresas precificar dessa maneira e fica meio que mascarando, porque ele não tem informação correta e não tem histórico para ele medir se ele está precificando de maneira correta ou de maneira incorreta. Porque o primeiro passo para que ele consiga corrigir a operação é saber o quão distante ele está da referência dele. Então a primeira coisa é você ter um orçamento pé no chão. A partir desse orçamento pé no chão, você tem que colocar aí os custos financeiros de capital de giro, juros que você paga para girar o seu projeto. Tá? Você tem que colocar o custo dos seus tributos, porque a empresa tem que pagar tributo. Se a empresa não paga tributo, ela está fora do mercado. A gente tem que entender que o sócio maior da empresa é o governo. E o Estado hoje conhece a nossa empresa melhor que a gente por causa das questões do Sintegra, por todas essas questões de nota fiscal eletrônica. Ele sabe exatamente o que está acontecendo no seu negócio. Então, nada de caixa 1, caixa 2, caixa 3, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. A sua empresa, o seu negócio, para ele ser sólido, para ele ser saudável, ele tem que pagar
todos os tributos. Todos os tributos. Então, pagou os tributos, remunerou a administração, e aí ele tem que remunerar o quê? O capital investido, pessoal. Porque o que faz a empresa crescer, o que faz a empresa aumentar o seu patrimônio líquido é o EVA, é a remuneração do capital investido. Então você pagou todas as contas, pagou os tributos, pagou o salário da administração, pagou os custos indiretos administrativos de escritório, aí sobrou o lucro líquido, que é aquilo que sobrou no caixa da empresa. Esse valor aí tem que ser um valor tal que viabilize o seu projeto no sentido de remunerar com a margem, com o spread esperado pelo investidor, né, do capital que foi investido. Então, se você não precifica dessa maneira, aí você vai fazer aqueles casos que a gente chega lá, a empresa tem 10 anos, quando eu chego para conversar, o empresário fala, ô Eric, eu não consigo crescer, eu não sei, eu faço tudo direitinho aqui, mas eu não cresço. Você vai olhar realmente, ele tem um bom controle, tem um sistema que roda legal lá, um RPzinho que consegue gerenciar todos os campos da empresa, todo o processo da empresa, que isso é importante, né, gente? Base de dados sólida, que a informação seja consistente, usável, que tenha inteligência para que você possa aplicar na gestão. Sem isso, você não tem gestão. E como o Peter Drucker falou no Gerente Eficaz, lá na década de 70, quem não mede, não gerencia. Então é preciso você medir para você poder gerenciar. Então, posto isso, por que acontece? Porque a pessoa, na hora que precifica, quando ele vai operar algum desconto na disputa de preço ou na concorrência, na hora que vai para o embate com a concorrência para poder disputar um determinado projeto, aonde que ele corta? Na margem. Ele corta no lucro. Ele é incapaz de trabalhar os seus custos, no sentido desses elementos que eu falei, de produtividade, de desenho ótimo de cronograma, das questões de aplicação de material, de diminuição de nível de estoque e esse tipo de coisa. Então a empresa morre ali no próprio capital de giro, que é sabido que as empresas de engenharia, os negócios de construção, geralmente eles precisam aí, para cada real, para cada 10 reais de faturamento, precisa de R$1 de capital de giro. Então para você faturar 1 milhão por ano aí, mais ou menos você vai precisar de no mínimo aí 100 mil reais de capital de giro. Então é importante ter essa relação e não foge disso. Então, às vezes o empresário está num processo que ele entra numa concorrência e ganha a obra da vida dele. Ele pega a obra da vida dele, ou seja, ele está acostumado a faturar um regime de 100 mil por mês, fatura 1 milhão por ano, aí de repente ele pega uma obra de 10 milhões, ou seja, ele vai faturar 10 vezes o que ele fatura no ano. Fala, poxa vida, bambu rei. Só que esquece que ele precisa financiar esse crescimento, que é o IOG, o Investment on Growth. Então ele precisa financiar o crescimento da operação da empresa, a integralização do capital de giro. E como é que faz isso? Nessa relação de 1 para 10. Então, se ele não tem essa visão, não tem essa percepção, o que acontece? Pega a obra com adiantamento lá de 15%, acha que pegou uma grana legal, bota lá, na segunda folha de pagamento ele entorna e já quebra e acabou, despedaça todinho. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Para poder fazer essa aplicação do recurso da maneira saudável, da maneira correta. Outra coisa é investir em ativos fixos, né? É uma tara para comprar caminhão, para comprar máquina, para botar sede própria, e aí o camarada tira o dinheiro do capital de giro, imobiliza e vai para o permanente, e aí ele estrangula, bota um garrote no pescoço da empresa, porque ele vai ter que tomar dinheiro emprestado para financiar a operação, e muitas vezes a juros escorchantes, e às vezes tem um pecado maior ainda, pega grana de capital de giro para comprar caminhão. Aí você pensa o absurdo que é. Paga juros de capital de giro e para financiar investimento fixo. Quando não é a sede, quando não é... E eu vejo acontecer isso direto, tá, gente? E não é empresa ruim não, gente. Empresa boa, empresa sólida, empresa que tem muito tempo de mercado. Eles fazem isso. No desespero lá, porque acha que vai fazer um negócio, porque às vezes a pessoa não quer pagar uma locação mais cara, acha que a prestação do caminhão ou a prestação da máquina é mais barato, só que esquece de fazer a conta do risco da oportunidade, do custo da oportunidade. Aí trabalha um ano ali, perde o contrato, depois fica com endividamento e se estrangula aí, se mata por conta desse endividamento, que é natural que a empresa de construção civil tenha aí um endividamento de capital de terceiros, e essa relação aí é mais ou menos uma relação saudável hoje, de 40% de capital de terceiros, entre fornecedores e algum financiamento, alguma coisa, e 60% de capital próprio. Mais do que isso na relação, começa a ficar uma operação arriscada, alavancada. Isso pode gerar problema quando você tem uma diminuição de fluxo de obras. Então é isso, pessoal. O recado de hoje era esse.
Então, só fazendo o release aqui do que a gente falou, precificação, focar primeiro nos custos em vez de tirar da margem, a margem que faz a empresa sobreviver, crescer e perpetuar, já dizia o seu Odebrecht, né? Então, a gente precisa entender isso e precificar de uma maneira sadia, lembrando que aonde você vai cortar é no custo. Ah, mas a mão de obra é o mesmo custo para todo mundo, vale transporte é a mesma coisa, vale alimentação é a mesma coisa, mas você vai ganhar onde? Na logística de linha de suprimento e na produtividade. Então tem que ter uma gestão da produção, que na maioria das vezes é negligenciada dentro das empresas. Você tem que medir, acompanhar e trabalhar o seu benchmark interno para poder fazer a sua produção e a sua produtividade crescer na empresa. Aprender com quem trabalha bem para poder ensinar e capacitar quem não está trabalhando tão bem. Aí você consegue ter um ganho sinérgico e você consegue melhorar a sua produtividade. A outra coisa é aquilo que a gente falou da corrente crítica, do Eliyahu Goldratt, que é exatamente diminuir aí em 25% os cronogramas de obra, no sentido de você ganhar aí esses prédios aí do custo administrativo. Você imagina, por exemplo, uma obra que dure 12 meses, você ganhar aí 25%, nós estamos falando de 3 meses. Você imagina você ganhar 3 meses numa obra de custo direto e custo indireto. O que não é isso na margem? Só na gestão, gente. Eu não estou falando de nada diferente de gestão. Só inteligência aplicada. Informação consistente, aplicada com inteligência. Aí você consegue fazer isso. E futuramente eu quero fazer uma live aqui, eu vou trabalhar uma live com vocês de enfrentamento de concorrência. Estou preparando esse material aí, porque é um material um pouco mais profundo, né? E aí a gente vai trabalhar isso para entender como é que a gente enfrenta um concorrente que seja muito maior que a gente, um concorrente que seja menor com a gente, um concorrente que tem o mesmo poder de fogo com a gente, dentro da matriz de jogos estratégicos da Escola Superior de Guerra. Aí nós vamos aplicar isso aos negócios, que tem muitas empresas de vanguarda aí que aplicam isso, a gente nem sabe, né? E a gente quer passar esse conhecimento para vocês aí, para que aumente o poder de fogo de vocês na hora da competição, na hora da briga pelo trabalho, que a gente sabe que os projetos de engenharia eles são escassos, né? São projetos aí que você tem que disputar meio até que na ponta da faca aí. Então, essa é uma metodologia que a gente vai estar passando para vocês. Eu me comprometo aí nas próximas lives, a gente precisa de um tempo maior para preparar esse material aí, mas a gente vai avisar com antecedência o dia que a gente for trabalhar esse assunto aí. Ok, pessoal? Então é isso, o recado de hoje está dado, é isso que eu queria trabalhar com vocês. Atenção para a produção de vocês, atenção para a mão de obra, atenção para a aplicação de materiais e serviços, atenção para o fluxo de processos, para não ter perda financeira, não ter pagamento em duplicidade, não ter pagamento em atraso, porque isso gera ônus, gera aumento de custos necessários, perdas financeiras, né? E isso você consegue com um sistema informatizado de gestão, que trabalha no fluxo do projeto. E aí a gente despede aqui, fiquem com Deus, muita luz, gratidão a todos. Aquelas dúvidas que vocês tiverem, por favor, coloquem aí no direct, ou coloquem aí no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo VIP aí, que a gente vai ter o maior prazer de, dentro da nossa capacidade, orientar vocês naquilo que vocês precisarem. Ok, pessoal? Eu gostaria depois os que aplicarem aquele indicador de estoque dinâmico no canteiro, que me dessem um feedback aí, porque eu sei que algumas pessoas pegaram o indicador, estão aplicando, e eu gostaria de ter um feedback aí de qual foi a melhoria da redução de estoque, do quanto de grana aí que retornou para o caixa da empresa, para vocês poderem aumentar o poder de fogo e capital de giro de vocês. Ok, pessoal? Gratidão a todos, fiquem com Deus, muita luz aí, e até a próxima, quarta-feira que vem. Valeu, tchau, tchau!